O sistema de roteamento, ou routes, é um sistema absolutamente fundamental para o funcionamento de qualquer aplicação Model View Controller. E neste vídeo nós vamos fazer aqui uma introdução ao que é a definição de routes. Porquê? Porque até ao momento nós temos estado a usar projetos a partir dos quais nós definimos que queremos usar o sistema de roteamento que é criado por defeito, isto é, que já vem de origem. Mas, como eu já tive a ocasião de referir alguns vídeos atrás, existe a possibilidade de nós podermos definir as nossas próprias routes e elas vão ter uma importância crucial na forma como o fluxo da nossa aplicação funciona. Bom, vamos deixar as palavras de parte, depois desta breve introdução, e mostrar aqui na prática o que é que eu estou na realidade a falar. Então vamos criar aqui o nosso famoso projeto File New Project. Desta feita vamos chamar-lhe aqui também ASP9, penso eu que é esta a numeração mais ou menos sequencial que eu tenho estado a usar. Vamos fazer o OK, fazer tudo ou praticamente tudo o que temos feito até agora. Vamos criar um Empty Project, mas agora, logo para começar, o que nós nos vamos centrar é na questão aqui do Startup. E no Startup eu já referi então que para iniciarmos o sistema Model View Controller, o padrão MVC, colocamos services.add.mvc. E aqui embaixo agora sim vamos ter uma novidade, isto é, anteriormente nos projetos que tivemos aqui a explorar nós colocávamos app.useMVC with default route e estávamos com isto a dizer ao sistema para utilizar por defeito o mapeamento de caminhos que já vem por defeito. Ora, o que é o mapeamento de caminhos? O que é o route? O que é o termo route? Route significa rota, isto é, caminho. Qual é o fluxo que a nossa aplicação leva? Que tipo de caminhos é que nós vamos colocar na URL para conseguirmos navegar dentro da nossa aplicação? Então, se nós colocarmos aqui o cursor por cima deste, neste caso, desta definição, que aqui está, desta extensão, vamos chamar assim, o que nós temos aqui, de facto, é informação que nos diz o seguinte. Adiciona o padrão MVC ao Application Builder, ok? E ao seu pipeline, neste caso à sua estrutura, com o default route name default. Isto é, o mapeamento que está aqui definido para este tipo de caminhos vai chamar-se default. E, para além disso, tem o seguinte template, controller, home, action, index, id, etc. Eu vou explicar o que é que isto tudo significa neste vídeo e como é que nós podemos redefinir tudo isto aqui à nossa maneira. Bom, o que de facto nós temos aqui é basicamente isto. Nós podemos definir a forma como nós escrevemos o mapeamento das routes na nossa aplicação. E vocês vão ver isto na prática e vão perceber o conceito melhor do que estarmos a explicar isto de uma forma teórica. Se eu colocar aqui app.useMVC, nós íamos verificar então a existência aqui do useMVC with default route, mas neste caso eu quero utilizar o useMVC. Vou abrir aqui os parênteses e vamos encontrar aqui uma função com duas assinaturas. Eu vou escolher a segunda assinatura que me indica que eu tenho que definir aqui uma action que basicamente é do tipo Microsoft ASP Core Route e que aqui tem o nome Configure Routes e que nós vamos aqui definir da seguinte forma. Vamos utilizar uma expressão lambda e eu vou colocar aqui route. Poderíamos utilizar outro nome qualquer, poderíamos usar caminho. Podemos fazer aqui caminho, para não haver grandes dúvidas, caminho. E agora vou colocar um sinal de igual e uma seta, utilizar, portanto, uma expressão lambda, ok? E a expressão lambda vai-me permitir fazer o seguinte, criar aqui uma função. A função aqui é direta, isto é, eu vou colocar aqui a implementação que quero executar aqui dentro. E para este caminho, eu vou definir uma map route. E mapear uma route significa dizer à minha aplicação que ela vai utilizar a partir de agora as definições de nomenclatura e template que eu aqui indicar. Bom, reparem então o que é que acontece agora. Quando eu chego aqui ao map route, eu tenho a possibilidade de definir um nome deste mapa de caminhos e depois o seu próprio template. Então verifiquem que eu posso colocar aqui default, por exemplo, é o nome, e agora no template eu vou colocar algo que era semelhante àquilo que nós temos aqui, ok? Eu vou colocar aqui o cursor, reparem o que é que acontece aqui ao fundo. Controller, Home, Action, Index,
e o ID. Eu vou colocar aquele que ali está da seguinte forma. Vou já acelerar aqui o processo, colocando isto desta forma. Então o que nós temos em primeiro lugar é a definição do controller. Controller é igual, e se eu escrever o home, o que eu vou estar a dizer à minha aplicação é que sempre que ela for executada pela primeira vez, ou alguém entrar na minha aplicação, o sistema vai automaticamente procurar dentro da pasta controllers a existência do home controller. É isto que este mecanismo nos refere. Esta barra vai depois aparecer lá no topo, e nós já vamos ver, na tabela de endereços, ou na barra de endereços da nossa aplicação. A seguir, o que é que nós queremos? Queremos ter uma action. E a action está definida por defeito para index. Então, como poderemos ver aqui rapidamente, nós, se tivermos um controlador chamado home controller e dentro dele tivermos um método chamado index, vai ser o home controller a ser procurado em primeiro lugar e, em primeiro lugar, o index a ser encontrado e todo o código executado dentro do index. Depois temos aqui um terceiro item que normalmente é o ID e colocamos um ponto de interrogação. Porquê? Na definição do caminho, o ID é facultativo. E depois nós mais para a frente iremos ver o que é que isto significa na criação do roteamento, ou definição deste terceiro parâmetro. Basicamente estamos aqui a dizer que é para executar o que está dentro deste controlador, para executar este método do controlador, e se nós passarmos um valor a seguir, ele vai conseguir identificar esse valor como uma variável da query string. Muita informação, tenham calma, porque nós iremos chegar lá com facilidade. Então o que eu posso fazer aqui é o seguinte: eu descrevi aqui exatamente aquilo que está descrito aqui em cima, aqui na ponta, controller home, action index e ID. Se eu agora comentar aqui este código, ou simplesmente o eliminar, que é na prática a mesma coisa, o que vai acontecer agora neste momento é o seguinte: se eu executar a minha aplicação, como eu ainda não tenho o controlador home criado, o sistema vai pura e simplesmente dizer-me que não conseguiu encontrar a localização da página. Tudo certo. Vamos então fazer o seguinte: em vez de home, nós decidíamos alterar o nosso controlador base para início. Vamos escrever aqui com letra maiúscula, início. E no action vamos deixar ficar index. Bom, o que vai acontecer então aqui é o seguinte: eu vou criar aqui a pasta dos controllers, Alt P e depois D, e vamos colocar controllers. Vamos criar aqui dentro o nosso controller, add controller. Se eu agora quiser criar aqui o meu controlador e lhe der o nome de home, como nós habitualmente temos feito, vamos verificar o que é que vai acontecer. Para não estarmos aqui a complicar muito este exemplo, eu não vou retornar views, vou retornar strings. Então para isso eu vou alterar aqui o iActionResult para string e vou aqui colocar return home controller index, para nós sabermos onde estamos. Bom, vamos testar para verificar se a nossa aplicação vai funcionar. Reparem que eu criei o home controller, mas defini no mapeamento das minhas routes que era início. E o início controller não existe. Então, basicamente o sistema fez o quê? Chegou aqui ao startup, foi procurar por esta assinatura ou este template. Foi procurar por um controlador que se chama início. É aquele que vai arrancar com a minha aplicação. Não encontrou o início, não foi executar o home. Ok? Então vamos criar aqui o home. Para isso eu vou copiar e colar, Ctrl+C, Ctrl+V, para termos já aqui a estrutura. É mais rápido, mas temos que ter cuidado com este tipo de atalho, porque eu vou colocar aqui início, mas vou ter que entrar dentro deste meu código e alterar aqui início para início também. Agora nós temos aqui o index, mas aqui temos o início, controller index. Então neste momento, e de acordo com o nosso template de routing, nós temos aqui um controller igual a início e o action igual a index. Ora, se formos aqui ao início, temos aqui o início, controller, e depois temos aqui o index. Então vamos agora executar o nosso código e verificar então se a nossa página já consegue encontrar o caminho certo. E neste caso, nós vamos ter então aqui início, controller, index. Por conseguinte, uma vez que nós conseguimos definir uma estrutura que obedece ao template de route mapping, vai ser apresentado então o conteúdo que estiver dentro do início, controller, index. Bom, vamos verificar aqui mais uma ou duas experiências para que este conceito fique definitivamente bem consolidado. Reparem que se eu aqui no Startup alterar aqui o Action Index para arranque,
O que vai acontecer agora neste momento é o seguinte, vamos aqui testar para verificar o que é que o sistema vai fazer. Ele vai procurar e vai novamente dizer não foi possível localizar a página. Porquê? Uma vez que nós alteramos a assinatura para informar que o controlador deverá chamar-se início e o método que vai ser executado automaticamente deve chamar-se arranque, então o que é que vai acontecer aqui? Nós vamos ter a necessidade de criar um método especificamente chamado arranque. Eu vou colocar aqui arranque. Arranque significa iniciar, qualquer coisa do género. Vamos aqui então guardar e vamos executar. E agora reparem, já não vai ser o método index a ser executado, mas sim será o método arranque. Qualquer coisa aqui que eu não terei definido corretamente. Vamos verificar aqui. Ok. Falta aqui um N. Vamos então executar novamente. Então ele vai procurar dentro do início, dentro do controlador início, o método arranque. E, como podem observar, cá está então início controller, estamos dentro do arranque. Ora, nada disto impede que eu possa, por exemplo, colocar aqui home index. E reparem como eu, aqui através da query string, ou neste caso da URL, porque a query string pressupõe a existência de variáveis, eu consigo aceder ao método que eu quero. Aliás, se eu colocar aqui home, vamos verificar o que é que ele vai fazer. Ele vai dar um erro. Porquê? Porque eu não estou a identificar qual é, dentro do home controller, o método que eu quero executar. Vamos aqui fazer uma breve experiência que é o seguinte. Vamos passar aqui o método arranque para o interior do nosso controller. Aqui nós vamos ter então o home controller e depois temos o arranque. Então vamos executar novamente a nossa aplicação e vamos verificar aqui qual é o resultado. O resultado vai ser, primeiro, o início controller e arranque. Vejam que nós não temos ali qualquer referência a nenhuma route, mas se eu agora definir aqui um roteamento, por exemplo, home, e colocar aqui arranque, reparem como eu vou ter a possibilidade de entrar diretamente dentro do meu controlador home e pedir para que seja executado o arranque. Certo? Então, se eu colocar aqui index, nós vamos ter o index. Se eu colocar aqui arranque, nós vamos ter aqui o arranque. E se eu alterar aqui para início, nós vamos executar o método arranque do controlador início controller. Bom, o que vai acontecer depois, e iremos ter a ocasião de verificar mais para a frente, ao longo desta playlist, é aquela questão relacionada com o outro item, este aqui que aqui está, que é o ID. Este item ID pressupõe a existência de uma variável que é passada como argumento para a minha função. O que é que isto significa na prática dizer? Que se eu tiver aqui no arranque, por exemplo, int ID, ok? E se eu colocar aqui um return com o valor de id.toString, então reparem o seguinte, valor indicado, ok? Reparem que eu vou aqui executar o meu código, foi para o home controller, portanto estamos a trabalhar ali num ambiente que é diferente deste inicial. Eu vou colocar aqui home, vou colocar ali arranque, e reparem, o sistema vai funcionar, mas reparem que aparece ali o valor 0. Porquê? Porque eu não indiquei qual era o valor do ID. Então, por defeito, sendo um valor inteiro, como nós podemos aqui facilmente observar, ele é automaticamente atribuído com o valor 0. Mas se eu definir aqui agora uma barra e colocar, por exemplo, 100, o que vai acontecer com o meu ID é que ele vai ser 100. Então, isto significa que dentro do meu método, o valor que eu passar para o ID vai ser o valor que eu depois vou poder utilizar dentro desta implementação que aqui está para fazer qualquer tipo de operação. Qual é a operação mais comum? É este ID identificar, por exemplo, um índice dentro de uma estrutura de uma base de dados. Eu posso, por exemplo, imaginem, ter uma tabela com o nome ou o registro de clientes de uma loja online e a cada cliente está atribuído um número de identificação específico e único, chamado índice ou o ID.
Se eu passar para aqui o ID desse cliente, eu posso muito bem dizer aqui ao método que estamos a trabalhar com o cliente cujo ID é aquele que ali está. E se vocês navegarem na internet e procurarem sistemas de roteamento muito semelhantes a este, vocês vão verificar que isto é normalmente designado por pretty URLs, ou as URLs bonitas. Porquê? Porque não tem aquela confusão habitual que vemos principalmente, por exemplo, em páginas de internet com PHP, por exemplo, é muito mais comum, onde nós vemos aqui um conjunto imenso de variáveis definidas naquilo que se designa a query string. Então, o que nós vamos depois verificar ao longo desta playlist é que no sistema MVC nós podemos definir uma route deste tipo e depois tirar partido dela. E não iremos ficar simplesmente por um valor, poderemos depois definir um número muito mais elevado de valores, mas isso irá com certeza ficar para uma próxima oportunidade.